Estou recebendo aqui agora essa mulher linda que hoje nos deu a honra de palestrar nesse ambiente, falou sobre propósito, algo que é tão importante da pessoa descobrir, porque eu vejo que até encontrar o propósito você fica meio perdido nos processos, nos caminhos, nas profissões, e aí só depois que você encontra realmente esse sentido da vida que as coisas começam a clarear, né? Queria te dizer que é um prazer imenso te receber aqui nessa mesa, um prazer imenso te receber no nosso programa, e queria que você se apresentasse para as pessoas. Fale um pouquinho de você. É uma honra também estar aqui, ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que mudou realmente o sentido da minha vida, né, foi descobrir realmente o meu propósito, né. Eu me chamo Yali Nogueira, né, sou de Sergipe, né, da capital, Aracaju, e sou casada com o Alexandro, tenho uma filha também adolescente, 16 anos, a Letícia, né, e Deus, ele mudou completamente a rota da minha vida, né. Eu me formei em fisioterapia, atuei 8 anos, né, e num determinado momento, né, que tudo tem o seu tempo, aconteceu essa desconstrução daquilo que eu havia construído para realmente viver aquilo que Deus construiu para mim. Uau! Isso é tão lindo, Yali, porque eu tô passando por esse processo, né? Eu tenho 9 anos de carreira corporativa, trabalhando numa instituição financeira. Comecei como estagiária, fui crescendo, me tornei gerente. Quando eu alcancei aquilo que eu imaginava que ia ser o topo, eu não tinha mais nada, eu tava vazia, infeliz. Eu percebi que não era aquilo, e aí eu comecei realmente essa transição de carreira para um lugar que eu nunca me imaginei, apesar de sempre trabalhar com a comunicação, porque a partir do momento que você, né, trabalha numa instituição financeira em que o tempo todo é comunicar também, é vendas diretamente, mas a comunicação dessa forma aqui foi algo que Deus preparou para mim realmente. Se me perguntassem há 2 anos atrás, assim, Renata, o que você imagina lá para 2025 que você vai estar fazendo? Gente, eu não tinha como dizer para vocês que era isso que Deus queria de mim, né? E hoje eu tenho isso tão claro na minha mente de que realmente Deus me chamou para desmistificar a comunicação, sabe? Eu percebo a quantidade de desafios que as pessoas têm em se comunicar, em passar aquilo que está dentro delas, em divulgar os seus negócios, em ser o influenciador da sua própria marca. E eu vejo que o nosso chamado é esse, é desmistificar isso, mostrar que o conteúdo pode ser feito de forma leve, de forma descontraída, que não precisa de uma superprodução hollywoodiana para você poder conquistar o seu espaço no mercado. A única coisa que você tem que fazer é abrir a boca e falar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do teu chamado. Como que foi para você viver tudo isso? Como está sendo para você viver tudo isso? E quais as perspectivas para o futuro também? Para mim foi bem difícil, né, no início, porque a gente sabe que a gente tem um chamado, mas era algo assim muito distante, eu não conseguia ter clareza, né? E eu não tinha também um conhecimento sobre propósito de vida, eu nunca tinha entendido sobre o significado da vida, sabia que eu tinha um chamado, sabia que eu tinha uma missão a cumprir, mas sabe aquela coisa muito longe que parece que nunca vai acontecer. Era essa a ideia que eu tinha, né? E à medida que eu comecei a ler livros sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, ali eu descobri que existia o pilar do autoconhecimento, e foi através desse pilar do autoconhecimento que eu vi a primeira vez nesse livro a palavra propósito. E aquilo saltou assim, eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir o meu, né? Porque a gente confunde carreira com propósito, né? E a sua carreira, ela é uma ferramenta, né? E a ferramenta, ela pode ser modificada, né? E pode ser um tempo também de treinamento. Então, a partir daquele momento ali, eu disse, meu Deus, então eu não estou vivendo o meu propósito, né? Então eu preciso descobrir, e comecei a ter aquela sede de conhecimento, né? De um conhecimento baseado também na palavra de Deus, com os princípios, com o direcionamento da palavra, e fui passando, comecei isso em 2017, fui passando aí até 2019, né, em torno mais ou menos de 2 anos ali lendo, e eu disse, eu preciso descobrir. Começou aquela, não vou dizer ansiedade, né, mas aquele desejo ardente de saber realmente para que eu tinha nascido. E aí foi quando em 2019 eu atuava com um projeto, né, de fisioterapia,
E eu disse, meu Deus, mas eu já consegui fazer o marketing, eu já comecei a crescer, eu tenho uma turma de alunos, eu fui para São Paulo, fiz especialização, estou avaliando as crianças, mas eu queria ampliar isso e eu não conseguia, era como se a minha voz não chegasse. Né? E eu comecei a me sentir assim angustiada, porque eu percebia que eu estava fazendo tudo, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo romper. E ali eu percebi que existia algo dentro de mim que estava provocando aquilo no sentido assim, mas não é isso. Sim. Né? Você está ajudando pessoas, mas o que eu tenho para você é diferente. E ali foi quando eu realmente entrei no processo, né? Que a gente ouve sobre, né? Só vive o propósito quem passa pelo processo. E eu percebi. Né, eu já até falei sobre isso na palestra, né, a percepção. Eu percebi que eu estava entrando no processo, né? E naquele momento a palavra, eu lembro forte que veio, foi: não desista, porque você está no processo e é agora que você vai ser transformada, a sua vida vai ser recalculada. E ali aconteceu esse recalcular da minha rota, né? E eu comecei a ter mais sede de conhecimento específico nessa área. Então, eu comecei a ser atraída por alguns cursos que eu achava que era na área de marketing, porque na empresa eu trabalhava no marketing e tinha o projeto, né, de coordenação motora. Então, eu falei assim, meu Deus, e cada curso que vinha não vai ser para o marketing. E quando eu entrava nos cursos, falava sobre desenvolvimento pessoal, falava sobre autoconhecimento, falava de propósito. E eu dizia, gente, como é que pode? E aquilo me atraía cada vez mais, né? E entrei numa escola de inteligência emocional, depois entrei numa mentoria. E aí, quando eu entrei na mentoria, que eu mergulhei, né, que aquele mentor estava ali do meu lado, aí realmente eu descobri o meu propósito de vida ali. Que eu demorei anos, né, para achar, para descobrir, e aquilo eu comecei a ver que estava trazendo um sentido para mim, estava me preenchendo, eu descobri aquilo, né? Mas eu precisava saber como eu ia fazer isso, né? Porque a gente, às vezes, demora a descobrir e quando descobre, peraí, como é que eu vou fazer isso, né? É verdade. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? E ali dentro daquele, né, por isso que eu priorizo muito a mentoria, a importância, por quê? Porque a mentoria, o mentor, ele pega a sua mão e ele caminha com você na direção, né, do seu propósito. Então ali eu descobri que aquilo estava fazendo sentido para mim, aquilo estava me preenchendo, estava me provocando, sabe? Estava preenchendo aquilo que eu nunca tinha encontrado, né? Executando, né? Exercendo a minha profissão. Então, ali fez todo o sentido, trouxe um significado e direcionou. O mais importante foi o direcionamento, porque eu comecei a escolher cada decisão, cada tomada de decisão que eu tinha, era direcionada para aquilo que era realmente o que eu tinha que fazer, né? O mais importante, né, que eu vejo é que quando você tem clareza do propósito, você consegue discernir as propostas. Isso é muito importante, gente. Eu tô dizendo que é importante porque eu acabei de cometer um erro gigante ali atrás, de vir duas propostas para mim e como o propósito ainda não estava claro, eu escolhi errado. Porque nosso coração é enganoso. E a gente tem que ter essa plena consciência. A própria palavra diz porque é real. Se você for ouvir o teu coração, você vai se lascar, porque ele te engana. Então, às vezes, né, você tem que clarear o propósito para ter discernimento das propostas, porque daí nunca mais uma proposta vai te tirar do rumo. Todas as decisões que você tomar vai ser por aquele sentido, é para aquele lugar que eu tô caminhando e nada vai me tirar desse rumo. E eu concordo contigo que uma mentora faz toda a diferença nisso. E nós estamos vivendo uma época em que todo mundo quer ser mentor, né? Tem tantos mentores por aí que às vezes cria aquela barreira da pessoa de procurar essa ajuda. Mas se você tiver uma mentora de verdade, que tá ali comprometida em realmente pegar na tua mão e te levar a viver esse processo, vai adiantar demais a tua caminhada. Né? Porque as pessoas precisam entender que isso é o processo de mentoria. Meu Deus. É adiantar. Para mim, isso foi o grande diferencial. E, inclusive, na minha profissão, eu trabalhei 8 anos. Né? E o processo que eu vivi foi de 2020 a 2021. Eu vivi um ano de processo que foi exatamente o processo que eu mergulhei, né, nessa mentoria. E no final de 2021, Deus falou comigo.
encerre a sua carreira, porque eu tenho um projeto para você. E ali dentro da mentoria, ele foi desenhando e dizendo, olha, você vai fazer assim, observe isso, olha como que ele faz, olha, olha, se você quiser fazer no formato de aula, você faz, se você quer slide. Então, assim, toda a estrutura do meu projeto nasceu dentro da mentoria. Por quê? Porque eu tinha aquela pessoa caminhando comigo, né? Uhum. E ali você também vai sendo alinhado, vai sendo treinado, vai sendo preparado. E todo recurso que você também investe financeiro, ele vai sendo focado. Né? Foi o que eu Uhum. falei hoje na palestra. A gente vai direcionando nossos recursos financeiros, o nosso tempo, né? E as pessoas que a gente se conecta, os ambientes que a gente vai frequentar, que a gente vai fazer parte hoje. Né? Então, a minha vida, assim, mudou 360 graus. Né, 360 graus, assim. Meu Deus, foi realmente, e foi algo que eu te falei, né? Algo mais rápido do Uhum. que todo o processo que eu passei, sem um mentor, sem ninguém para me ensinar, né? Mas eu lembro que eu sempre, na minha casa, assim, eu não falava em palavras, mas falava na minha mente com Deus, né? Deus, meu Deus, como eu posso resolver os meus? Porque quando eu comecei a ler os livros, eu queria resolver os meus problemas Sim. emocionais, de comportamento, né? Só que eu não imaginava que aquilo ia ser o projeto de que Deus tinha desenhado para minha vida. Que ele estava te curando para que você pudesse curar. Me curando, exatamente. Então eu tive que viver todo esse processo de esconderijo com Deus, né? Eu acho que isso é muito real. Quem vive o processo, né, antes do propósito, vive um tempo de solitude com Deus, onde Deus, ele te cura de muitas coisas que mesmo você sendo cristão, você ainda não foi curado, né? E ali ele vai te lapidando, ele vai te direcionando, ele não te rejeita, ele não te descarta. Né? Isso é algo assim lindo de Deus. É verdade. E ele vai ali te amando, né? E dizendo, meu filho, eu tô aqui, que eu tenho algo tão grande, é tão maior, né? E Deus falou comigo isso exatamente naquela palavra de Isaías, né? Primeiro ele falou assim, leia o Isaías 43:18. Aí eu abri a Bíblia ali, aí tinha lá, esqueça do passado, porque o que eu tenho para você é muito maior. Né? E aí ele disse, agora leia o 19. Então, deixa eu ler aqui, né? Ah, estou fazendo uma coisa nova, será que não percebes? Uau, que lindo! Então eu não estava, tipo, percebendo, não estava com muita clareza, porque no início a gente não tem, né, Não muita tem clareza mesmo. do propósito. Sim. Mas ao mesmo tempo ele te convida. Né? Eu lembro num momento no meu devocional que ele tinha falado comigo para encerrar, né, a minha profissão, mas ele, num outro momento também de mergulhar de solitude, ele disse, eu tenho algo melhor e maior para você, você aceita? E eu disse, sim, Senhor. Ai, como é maravilhoso aceitar os caminhos de Deus para nós, porque as coisas começam a fluir numa naturalidade sem fim. Tudo acontece sem esforço, as pessoas chegam sem aquela trabalheira que você tem. Então, assim, ó, o que a gente pode dizer? Primeiro, né? Vamos falar sobre o público-alvo. Hoje, quem são as pessoas que você ajuda, que você pega na mão e fala assim: vem cá, vem caminhar comigo, que a gente vai sair desse limbo que você está vivendo e vamos te colocar num lugar onde você vai ter clareza. Então, hoje eu ajudo mulheres, né? E os alunos que chegam, as alunas, que hoje eu atendo alunos também, claro que são menos, né? Hoje são mais, realmente, meu público são mulheres, mas chegam sem direção. Né? E a gente está vivendo um tempo, uma geração que ela está perdida. Sim. Por isso se levantou também muitos mentores. É verdade. Por quê? Porque as pessoas precisam de orientação, de direção, elas não conseguem enxergar e nem chegar em nenhum lugar. Né? Porque como ela não sabe o significado da vida dela, não sabe para que nasceu, então ela também não toma nenhuma decisão porque ela não tem uma base, ela não tem um fundamento. Né? E o propósito, ele te fundamenta. Então, toda decisão que você passa a tomar, quando você sabe o seu propósito, ela é baseada, né, nesse fundamento. Então, onde eu vou investir o meu tempo? Né, que eu falei antes. Meus recursos financeiros. Né? Quem são as pessoas que eu vou me conectar?
quais são os livros que eu preciso ler, né? Quais são os ambientes que eu tenho que estar. Então, tudo isso são decisões a partir do meu propósito de vida. Então, geralmente são pessoas realmente sem direção. E, eu tô super perdida, eu não sei para onde ir. Essa é a frase que eu ouço. Eu imagino que sim, porque foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com as minhas amigas também. E quando elas têm esse... Porque assim, como que começa esse sentimento de perdida? Começa com a infelicidade com aquilo que você tá vivendo. Você tá num trabalho e você perdeu a paixão. Você acorda de manhã completamente desmotivado, Exatamente. você não tem vontade mais de ir, você chega lá naquele lugar, você tem aquele sentimento assim, ó, que é só seu de eu não pertenço mais a isso aqui não é mais pra mim. Sabe o que significa isso? É Deus te dando sinais, sinais assim, ó, muito claros que às vezes você tá ignorando ou você tá querendo passar por cima e aí você vai adoecer se você não começar a realmente ouvir esses sinais e entender que chegou uma hora de mudar. Alguma coisa tem que mudar. E eu não tô falando que você tem que mudar a vida inteira, mudar o emprego, não. Eu tô falando que se nesse momento você está parado e tá ouvindo isso daqui, tá sentindo um vazio aí, ó, de isso aqui não é pra mim, eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo realizada, isso é um sinal de que é pra você procurar realmente alguém que vai te ajudar a encontrar o caminho, porque no caminho do propósito não tem vazio. Não tem, não tem. É algo que, como eu falei para você, assim, eu comecei o processo em 2019, comecei esse novo projeto em 2021. Foram quantos anos aí, né? Porque esse começo do meu processo foi em setembro, mais ou menos, de 2019. Então, eu comecei a ver, eu disse, meu Deus. E aí chegou um momento que o projeto estava pronto, e eu falei, tá, Senhor, mas é para fazer algum patrocinado? Eu tinha que ir para a internet, para o Instagram especificamente. E aí fiquei naquela, mas eu lembro de um dia que eu liguei para uma amiga minha, e ela é minha mentora, e eu disse assim para ela, eu não estou mais aguentando. Eu estou sentindo que parece que eu estou grávida, cheia de conhecimento, e eu preciso transbordar, falei para ela. Eu não estou mais aguentando isso. E aí comecei a chorar, né? E era uma angústia, uma mistura de angústia com, tipo assim, sensação de você chega, tá muito conhecimento e agora você tem que ajudar as pessoas. Sim. Né? E aí ela disse, deixa eu orar por você, e começou a orar por mim pelo telefone, e ela disse, comece. Né? E ali eu vi que realmente era o comando do momento, do tempo de eu começar o projeto em si, né? E aí foi quando eu comecei mesmo, fiz meu primeiro vídeo, tá lá no meu Instagram, né? Eu toda aqui, retinha, né? E eu disse, Senhor, nunca gravei, né? Nada, nenhum vídeo, né? Mas o que eu vou falar? E aí o Espírito Santo falou, fale por que você começou esse projeto, né? E aí eu disse, eu comecei porque eu não estava mais sentindo que aquilo era para mim, né? Era como se, tipo, eu fiz de tudo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo disse, eu vou desconstruir o que você construiu, vou construir o que eu tenho para você. Né? Então, você nasceu para isso. E ele começou a falar isso no meu coração. O que eu tenho, você vai se tornar uma pessoa de influência, uma pessoa que vai liberar destinos, né? Destravar destino de outras pessoas, destravar propósitos. Então, esse é o caminho que eu tenho para você. E aí eu falei, meu Deus do céu. E assim, em 2 anos eu comecei o projeto, não fiz nenhum patrocinado na internet. E o Espírito Santo, simplesmente, num encontro, num café, com a mãe de uma amiga da minha filha, ela disse, Yali, eu queria conversar com você, porque eu estou pensando em abrir um negócio, né? E o meu também conecta um pouco essa parte de empreendedorismo. E eu queria abrir um negócio, eu queria conversar com você, como é que você está? E na hora eu comecei a rir. Porque o projeto estava pronto ali. Então, ali era o start de Deus e ela era a minha primeira aluna. Sim. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Ela se tornou a minha primeira aluna e no dia seguinte eu fui para uma dentista, não conhecia dentista, para fazer um tratamento no meu dente. Cheguei lá, a gente começou a conversar, ela estava infeliz também na profissão. E ali ela se tornou a minha segunda aluna e assim foi que começou o projeto. Mas sabe o que a gente percebe? É que quando a gente vira e fala para Deus assim, Senhor, eis-me aqui, ele se encarrega do resto. Sabe por quê? Porque isso daqui que você está vendo agora foi o simples fato de nós virarmos e falar assim, Senhor, eis-nos aqui, agora é contigo.
E aí eu não precisei fazer muito esforço para ter pessoas sentadas aqui comigo, porque isso é com ele, a gente só tem que fazer a nossa parte. Obedecer é a primeira coisa. Que é a primeira coisa, obedecer. A partir do momento que você entra nesse espaço de obediência, as coisas se movem de forma sobrenatural. E às vezes você vai estar nos ouvindo, você nem é cristão ainda, você deve estar pensando se essas mulheres, ó, são duas piratas. São duas doidinhas que estão ali. Mas eu tenho que te dizer, a nossa realidade nem sempre foi assim. Nem sempre a gente viveu de sobrenatural, não. A gente já quis fazer as coisas com a força do nosso braço. A gente já tentou lutar e brigar de todas as formas possíveis. Só que a gente cansou. Chegou um dia que deu. Eu não aguento mais. Exatamente isso. E se você tá nessa fase de deu, eu não aguento mais, eu luto e eu não tô saindo do lugar, procura ajuda. Onde que as pessoas te encontram? Então, você pode acessar o meu Instagram, né? Yali_Nogueira, né? E lá eu crio conteúdos, né, para promover um impacto, um despertar, né? Hoje a palestra falou sobre isso, né? Desperte o seu propósito, porque antes de eu descobrir o meu propósito, eu tenho que ser despertado, né? Tem uma frase, eu gosto muito do Miles, que ele fala, é referência para mim, o pastor Miles, na área de propósito, né? Que ele falou, você nasceu para algo, né? Você foi criado para algo específico, né? Então você precisa descobrir o que você nasceu para fazer. Só que antes disso, você pode passar a sua vida inteira dormindo. E era exatamente como eu estava, né? Até citei um versículo hoje que fala lá na palavra, né? Desperta, ó tu que dormes. Né? E eu disse, meu Deus, mas eu dormi porque eu não tinha conhecimento. Porque eu não entendia sobre o autoconhecimento, sobre o propósito. Né? Mas a partir daquele momento, você caminha naquela direção, né? Vai ouvindo o Espírito Santo, que é ele que vai te levando também. É verdade. É o Espírito Santo que vai te levando. Se ele percebe que você abriu a oportunidade, porque eu estava buscando, eu vinha lendo livros, eu fui para conferências, eu entrei numa escola de desenvolvimento. Então, da minha parte, eu sempre busquei as respostas para os meus problemas. Eu estava sempre me movendo. Então, chega um momento da nossa vida que Deus fala assim, peraí, agora é o tempo, eu vou conectar as pessoas certas, né? Eu vou levar ela nos ambientes, porque agora ela vai entender o propósito dela. Sim. Né? E ali foi quando depois eu descobri o meu propósito. Olha só, gente, que demais. Segue lá ela nas redes sociais. Tenho certeza que deve ter muito conteúdo de valor lá. E, ó, tá com dúvida? Não entende direito como que funciona essa questão de mentoria? Eu quero saber mais. Chama no direct. Isso. Né? Chama no direct. Não fica com essa dúvida aí no teu coração, não. Porque pode ser que nesse momento, se você se sentir incomodado, é porque realmente é a hora de você dar um passo. E eu tô falando, gente, que às vezes é um passo de fé. Não tô falando pra você olhar para suas circunstâncias, porque às vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim: ah, Renata, você tá mandando eu procurar uma mentora, mas você não sabe da minha realidade, você nem sabe como é que tá minha conta bancária. Para de olhar para sua condição. Dê o passo que Deus vai colocar o chão debaixo deles. Só acredita. E se você agora tá precisando de fortalecer a tua fé, procure ajuda em outros ambientes. É que nem a Yali falou aqui. Ela começou a ler livros, ela começou a estar em ambientes. Comece também. Eu acho que existem tantos e tantos eventos de forma gratuita, de forma remunerada, mas enfim, existem lugares que você pode se colocar para você começar esse despertar. E a hora que o despertar acontecer, aí você vai estar pronto para poder investir realmente numa mentoria, investir em alguém que vai caminhar junto contigo, porque daí você já entendeu que não dá para ficar do jeito que tá. E aí você vai entender que vale a pena demais o investimento, porque não existe dinheiro no mundo que pague a gente ter clareza do propósito. Meu Deus, é verdade isso aí. E começa com pequenos passos, né? Eu comecei conteúdo gratuito, né? Escolhendo também pessoas na internet, referência para mim, poucas pessoas, né? E comprei livros, né? Livros são, graças a Deus, né? São grandes transformadores da nossa mentalidade, são com preços acessíveis, né? E eu vi que foi uma progressão. Porque eu comecei com livro, comecei com conteúdo gratuito, daqui a pouco eu já consegui comprar, entrar numa escola, e aí eu conseguia pagar aquela mensalidade, já era mais acessível. Surgiu uma promoção na época de Black Friday, eu entrei pela promoção. É tudo que Deus ele vai trazendo um favor, uma graça que as portas vão se abrindo, né? E aí depois que eu entrei na mentoria,
Então, meu passo foi assim. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, se você tá caminhando para descobrir o seu, fica tranquilo, Deus vai abrir as portas, ele vai colocar viabilidade, ele vai te colocar, que nem ela falou, uma promoção, uma Black Friday, alguma coisa para que você realmente consiga viver esse novo que você tem para viver e às vezes você tá aí, ó, parado ainda, esperando. E não ter medo do desconhecido. Não pode. Porque isso daí também é super importante, né? Para você, é aquela coisa assim, eu não tô com muita clareza, mas se o Espírito Santo falou comigo, se ele me convidou, eu obedeço e eu vou. Então, se permitir, né, que o Espírito Santo seja o seu mentor, é verdade. Né? E falando do desconhecido, eu queria que você pudesse compartilhar o que você achou disso aqui tudo, dessa estrutura, dessa ideia, né, da gente trazer a voz do podcast para os eventos. Isso para nós também está sendo disruptivo. Foi uma ordem muito clara de Deus para nós, então para nós também está sendo diferente. Mas eu queria ouvir de você, o que você achou dessa estrutura? Eu amei, falar a verdade, eu amei essa ideia, né? Eu estava lá assistindo as palestras, né? E agora deu uma pausa lá, e eu disse, meu Deus, eu vim pensando isso, né, no corredor aqui, eu disse, meu Deus, que legal essa ideia, porque ao mesmo tempo que está tendo as palestras, né, as pessoas têm a oportunidade de compartilhar suas histórias, né, e vocês estão perto das pessoas, porque às vezes a pessoa não tem tempo para ir lá no seu estúdio, gravar o podcast, né, então vocês já estão disponíveis, né, naquele ambiente, então acho que isso faz muita diferença, né, e a importância da gente compartilhar a nossa história, né? Porque às vezes você tem uma história ali, mas você não tem a oportunidade de compartilhar. Então, acho que aqui é uma grande oportunidade. Então, parabéns. Olha, eu sempre digo, e isso é para mim uma realidade, né? Esse estúdio surgiu para que todo aquele que tem voz possa ter oportunidade de falar. Porque tem muita gente que sabe que tem muita coisa guardada dentro de si, mas não sabe nem como começar a transbordar isso na vida das pessoas. E nós viemos para desmistificar a criação de conteúdo, porque uma criação de conteúdo ela não precisa ser cansativa, ela não precisa ser estressante, ela pode ser feita de uma forma leve, em forma de um bate-papo, de uma troca de ideias. Às vezes a única coisa que você está precisando é de uma pessoa para te direcionar na criação de conteúdo. E aí vem a mentoria, né? Já é uma outra ideia também. Exato, porque no final, sabe, foi isso que nós entendemos com todos os nossos clientes que passou nesses últimos 2 anos conosco. Eles chegavam com uma ideia, mas eles estavam completamente só vivendo o mundo da ideia. Eles não tinham noção de como que era colocar aquilo em prática. E aí, com as experiências, a gente pôde ir contribuindo para projetos que hoje estão grandes, que cresceram, que viraram um livro. Nós temos um podcast que depois de 11 episódios virou um livro. Isso para nós é uma alegria gigante, porque você poder orientar a pessoa desde a criação de um roteiro, desde ela não perder o time, desde ela não fugir do assunto, desde ela trazer de volta para aquilo que ela realmente quer falar, e quando não é para direcionar, que é para deixar a liberdade do Espírito Santo, também ter esse discernimento. É verdade. Porque por muitas e muitas vezes eu criei N roteiros e chegou lá e não aconteceu nada daquilo que eu pensava. Eu chamei a pessoa para falar de empreendedorismo, de repente nós tava chorando ali porque Deus mandou uma palavra. E tá tudo certo também. O negócio é que a mensagem ela é muito mais importante do que nós como mensageiros. É verdade. E a maioria das pessoas tem bloqueio para criar conteúdo, e você como mentora vai entender isso, é porque às vezes a pessoa ela tá muito mais preocupada consigo do que com a mensagem. Para de se preocupar com si próprio, pensa na mensagem, a sua mensagem é mais importante do que você. É verdade. E compartilhar a mensagem, né? E entender que cada pessoa tem a sua mensagem. Por quê? Porque o propósito está ligado à identidade. Ele está ligado à sua história. Por isso que ele é singular. Porque cada um tem uma história diferente. Pode ser que alguma coisa você passou, eu também passei, mas não é igual. Cada um tem a sua história. Então, se eu entendo que a minha história vai conectar a outra pessoa, né? Eu lembro que esse primeiro vídeo, quando eu gravei, uma moça, ela clicou lá no link da bio, me mandou uma mensagem no WhatsApp, e quando eu li aquela mensagem, ela disse, eu quero saber por que eu vim no mundo. E eu comecei a chorar. E foi exatamente esse vídeo que eu tava toda séria, né? Tipo, o meu primeiro vídeo, o que é que eu vou falar? E eu comecei a chorar. E eu disse, eu só precisava desse primeiro sinal para ter a certeza que realmente a mensagem que eu carrego, ela pode salvar uma vida. E ela, exatamente, essa menina, ela estava
Ela disse para mim depois, em seguida, na conversa que eu comecei a falar com ela no WhatsApp, que ela estava tentando suicídio. Meu Deus. Mas ela tinha visto esse vídeo, né? Olha então só. eu falei, meu Deus, como eu não transbordar minha mensagem, né? Num outro momento também eu ia fazer minha primeira live e aí um mentor falou, quando você vai fazer essa live? Eu disse, ai meu Deus, eu não sei. Era a minha primeira live ao vivo, né? E aí ele disse, amanhã. E ele foi perguntando várias vezes assim, e aquilo foi tipo, meu Deus, eu tô com medo, né? Eu disse, tá bom, amanhã, era um sábado, 8h30 da manhã. E aí foi chegando, o tempo foi se aproximando, e eu falei, ai, não vou fazer essa live, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar, né? Eu vou botar minha cara, eu nunca fiz nada disso, né? E aí mandei uma mensagem para ele, falei, ai, não vou fazer, eu não consigo. Ele disse, então, você simplesmente não quer transbordar essa mensagem, você vai deixar pessoas morrerem porque você não quer entrar ao vivo nessa live. Aí aquilo foi um impacto para mim. Aquilo foi como se tivesse pegado um metiolate e colocado naquela ferida. E eu falei, tá bom, eu vou ligar. Eu liguei a câmera na mesma hora ali e chorando, comecei a falar, né, daquilo que estava dentro do meu coração, que era realmente essa mensagem sobre propósito de vida. Uau, gente, que bate-papo incrível. Obrigada. Obrigada por compartilhar conosco, tanto na tua palestra, como compartilhar aqui agora. As pessoas já têm as suas redes sociais aí para poder te seguir, entender um pouco mais sobre esse mundo da mentoria e não deixe que os preconceitos te impeçam de viver o extraordinário, né? Porque uma mentora, ela é extremamente necessária para poder te orientar. Então, assim, ó, não permita que essa onda maluca de mentores e pessoas que, do nada, né, e que você conhece, às vezes, eu entendo você, de não ter um mentor muito próximo, porque você conhece ele na intimidade, aí você fica assim, mas, hein, eu vou te falar uma coisa, a palavra diz que Deus usou até uma mula. Mula foi utilizado, até um jumentinho foi utilizado para poder ministrar na vida de outras pessoas. Não vai usar o seu vizinho só porque ele é todo torto? Então não julga não, muda você também a sua trajetória, busque essa ajuda, se não é dele, porque você o conhece muito intimamente, busque outra pessoa. Mas tem... Meu primeiro mentor foi pela internet. Olha só. Eu jamais, porque tinham pessoas próximas que, né, não que eu tinha esse entendimento sobre mentor, né? Eu não tinha muito entendimento a respeito disso, né? Então eu falei, mas por quê? Por que esse conhecimento não chegou? E ele chegou pelo livro e depois eu comecei a seguir ele na internet, mas ele foi o primeiro mentor. Então, às vezes você não vai ter um mentor ali no online, na mentoria ao vivo, né? Mas ele pode estar no livro. Com certeza. Ele pode estar num curso gravado, né? Até chegar um momento que você quer estar perto dele, porque toda a transformação vai acontecendo, né? Verdade. O Espírito Santo, ele vai trabalhando naquele conhecimento que vai chegando e vai mudando a sua mente. Né? Então, é como ela falou, né? Não deixe de ser, de buscar um mentor porque você está vendo um universo, porque todos querem ganhar dinheiro. Você precisa perceber e gerar conexão. Exatamente. Né? Com aquilo que ele está falando, coloque em oração, né? Porque a gente fica com medo, né? Então, ora, Senhor, será que realmente essa pessoa que o Senhor quer colocar para me orientar, para me direcionar? Eu acho que isso é muito importante. Demais. Muito importante. Obrigada, querida. Obrigada. Que alegria. Foi demais esse bate-papo. Obrigada por você que assistiu até aqui. E é isso, vamos para a próxima entrevista.